Ô Marcelo, tudo bem? É o Luiz Guilherme falando, do terceiro B, número 15. E eu fiz a questão 41, que é uma reserva florestal, foi dividida em quadrantes de 1 metro quadrado, de área cada um. O objetivo de saber quantas samambaias havia na reserva, o número delas foi contado por quadrante da seguinte forma. O número de samambaias por quadrante representa uma matriz, e o número de quadrantes também é outra matriz. O elemento A e J da matriz A corresponde ao elemento IJ da matriz B. Por exemplo, 8 quadrantes contém 0 samambaias, 12 quadrantes contém 1 samambaia. Adicionar a alternativa que apresenta corretamente a operação efetuada entre as matrizes A e B, que resulta no número total de samambaias existente na reserva florestal. Bom, comecei transcrevendo as matrizes para a folha e percebi que já de cara as que somavam, as alternativas que somavam, no caso a D e a E, não podiam ser porque não corresponde ao que o exercício pede. Porque, como ele diz, que o número de coluna e linhas é correspondente a cada matriz. Bom, ao observar também, se você transpõe as duas matrizes, elas formam outra matriz, ou seja, não pode ser, já está errada. E outra coisa que eu coloquei também é que se você tentar multiplicar as matrizes colunas, que no caso não tem, só tem uma coluna, as matrizes que só tem essa coluna, não pode multiplicar, por causa da propriedade de multiplicação. Enfim, observei também, como eu disse, ou seja, a C está errada. Observei também que a B estava errada, porque você não pode transpor as duas, senão dá outra matriz, que não é o que a gente quer. E a gente quer sim o produto delas. Ou seja, a única que poderia ser seria o produto da primeira, no caso da matriz A, vezes o B. A B deixo como está, que assim acerta, como eu fiz aqui a demonstração. Ou seja, a é a única correta. Já na questão 71 que eu fiz, é o seguinte: os pontos L igual a das coordenadas menos A e A, com A maior que 0 e U com as coordenadas 9 e menos 6, são vértices do retângulo LUTA. Sabe-se que LU é igual a 3 vezes LA e que o vértice A pertence ao eixo das coordenadas. E a figura aí, podemos afirmar que o vértice T é igual a 4A, as coordenadas, desculpe, 4A, 1 menos A. B, a área deste triângulo vale 75 unidades de área. C, a coordenada do centro do retângulo LUTA é 9 sobre 2,9,5. E D, o comprimento de TA vale 15 unidades. E E, todas as alternativas anteriores estão corretas. Bom, para começar eu transcrevi a figura, não ficou muito igual a original, mas era mais para ter uma noção mesmo. Que eu anotei tudo basicamente que o enunciado dizia e comecei pelo item C, que a partir do item C eu conseguia resolver todas praticamente. Comecei vendo que para você achar o ponto médio, no caso para você achar o que o C diz, que é o centro do retângulo, eu tenho que saber as coordenadas do LT e do AU, que obrigatoriamente tem que passar pelo pelo ponto M, que ele diz nesse item. Enfim, com isso você descobre que o A é igual a 3 e que o y é igual a 7. Com isso, você consegue ver que o C está certo, está correto. Com o C estando correto, eu preciso verificar as outras alternativas. E para eu verificar a próxima alternativa, que é a alternativa A, eu preciso usar o que eu descobri no C, que o A é igual a 3 e o Y é igual a 7. Para verificar isso, eu utilizei o que ele diz aqui, que é o 4 vezes A, no caso, como eu descobri o A, vai ser 4 vezes 3, e descobri que as coordenadas dão certo, 12 e menos 2. Tá certo, ou seja, o A também está correto. Enfim, indo para o próximo, que é o item D, eu vejo que ele quer o comprimento de TA na figura, e para descobrir o comprimento de TA, eu posso usar da seguinte maneira. Primeiro eu preciso descobrir o LA, como está aí,
E para isso eu uso Pitágoras. Utilizando o Pitágoras e os outros elementos que eu descobri na passada, nas itens passados, principalmente no item C, eu vejo que o LA vai ser igual a 5. E eu preciso saber o AT. E como no enunciado disse, 3 vezes LA é igual a T. Então eu faço 3 vezes 5 igual a 15. Exatamente o que o item diz. Ou seja, também está correto. Para verificar o item B agora por último, eu preciso saber a área. E a área é a base vezes a altura. Logo, a base vezes a altura do triângulo, a base vai ser 15, que é o 3 vezes LA que a gente descobriu no item passado, vezes 5, que é a altura, que a gente também descobriu no item passado, dá 75, exatamente o que o item diz. Então, a B também está certa. Sendo assim, o resultado de todas estão corretas, como diz o E, que todas as alternativas anteriores estão corretas, e assim acaba a questão.